Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 201, que vai ao ar no domingo, dia 10 de dezembro de 2023. E no programa de hoje, senhoras e senhores, eu queria mais uma vez agradecer o carinho, a presença, a audiência de vocês que semanalmente estão aqui comigo falando de direito tributário, e é por isso que chegamos no programa de número 201. Mas pessoal, o tema de hoje do Tributologia é uma indignação do advogado Gabriel Quintanilha, que é uma indignação de toda a advocacia, sem sombra de dúvidas. Nessa semana que passou, o STJ negou honorários ao advogado caso o processo prescreva se os bens do devedor não forem encontrados, ainda que haja pretensão resistida. O problema é o ainda que haja pretensão resistida. Trata-se dos embargos no agravo no RESP 1.854.589, 1854589. Bom, a decisão do STJ ela é muito cruel por vários motivos, né? É uma decisão da Corte Especial, é uma decisão que já, enfim, foi pacificada. Eu, na minha opinião, acho até que caberia recurso ao STF, tá? Ah, Gabriel, mas não tem violação constitucional. Tem sim, pô, tem violação de dignidade da pessoa humana. Os honorários são alimentares, os honorários do advogado são alimentícios. Os honorários do advogado eles têm como objetivo alimentar o patrono da causa. Então é lógico e é óbvio, né, que o patrono da causa efetivamente está perdendo. Então ele fere-se a dignidade da pessoa humana. Para mim é um assunto de vir para o STF, né? Mas o STJ entendeu que numa ação de execução fiscal, se não forem encontrados bens do devedor para arcar com a dívida, né, vai haver a prescrição intercorrente, né? E nessa prescrição intercorrente, a fazenda exequente não pode ser condenada em honorários sucumbenciais. Bom, vamos lá, rapidamente. Como é que funciona a prescrição intercorrente no direito tributário? No direito tributário, a prescrição intercorrente é aquela que acontece no curso da execução fiscal. No curso da execução fiscal. A prescrição ela tem fundamento no artigo 174 do CTN, e lá no artigo 174, você descobre que o prazo prescricional ele é de 5 anos, contados da data em que o crédito tributário estiver definitivamente constituído. Uma vez que o crédito esteja definitivamente constituído, efetivamente você tem a contagem da prescrição. Sendo certo que o 174, parágrafo único, inciso 1 do CTN, prevê que o despacho do juiz ordenando a citação do réu na execução fiscal, ele vai interromper o prazo prescricional. Essa interrupção ela não pode ser para sempre, né? E o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, ele diz com todas as letras que, se não for encontrado o devedor ou seus bens, o juiz vai suspender o processo por 1 ano. Após a suspensão do processo por 1 ano, suspensão do processo, aquela prescrição que estava interrompida, ela recomeça a sua contagem. E vai ser lá de 5 anos, porque a prescrição foi interrompida, né? E a prescrição em matéria tributária, ela é de 5 anos. Então, aquela prescrição que foi interrompida, ela vai retomar a sua contagem no curso da execução fiscal. Por isso que é uma prescrição intercorrente, tá? Acontece demais, porque muitas vezes o devedor não tem bens, muitas vezes a fazenda não tem um cadastro atualizado, o indivíduo não é encontrado, o patrimônio dele não é encontrado, e a prescrição intercorrente se opera. Isso acontece, e muito, tá? No caso concreto, né, nós tivemos um recurso do Estado do Paraná contra o acórdão lá da primeira turma do STJ que condenou em honorários. Nesse caso, o que o governo do Estado do Paraná questionou foi que a decretação da prescrição intercorrente não deve atrair a sucumbência em razão do princípio da boa-fé processual e da cooperação. Por quê? Porque a fazenda tentou de forma infrutífera localizar o devedor ou seus bens. Não é cabível a fixação de honorários nesse caso, porque quem deu a causa à cobrança foi o contribuinte que não pagou. Ah, entendi.
a fazenda cobra, a fazenda não é eficaz em encontrar o patrimônio, poderia ela desistir do processo. Poderia a fazenda desistir do processo e pedir que não fosse condenado. Cancela a CDA, não encontra? Cancela a CDA. Agora, deixa o processo parado por 10 anos, matando a segurança jurídica, e agora que vai fazer mesmo, porque não tem mais sucumbência. E o ministro, relator do caso, né, o ministro Raul Araújo, ele entendeu que nesse caso a causa determinante é o inadimplemento do devedor. Se não fosse o devedor não pagar o tributo, não teria execução. E se não tivesse execução, não precisaria procurar os bens. Sabe aquela história da mulher de roupa curta? Então, é mais ou menos parecido com isso aqui que o ministro Raul Araújo entendeu no STJ. É mais ou menos parecido, sabe? Aí o estuprador fala, ela estava de roupa curta, ela estava pedindo. Não existe coisa mais absurda que isso, não é verdade? Concordamos com isso, né? Da mesma forma, não é mais absurda do que você falar que a culpa é do contribuinte, de que foi promovida a execução fiscal. Porque se ele levar esse raciocínio, ainda que o contribuinte ganhe na execução fiscal, ele tem que ser condenado a honorários, né? Porque ele deu razão à causa. Gente, olha que, meu Deus, eu não consigo entender por que esse desejo dos tribunais de tirar a sucumbência dos advogados. Por que essa guerra contra a nossa sucumbência? Deixa o advogado ganhar a sucumbência. Senhores juízes, senhores embargadores, ministros, vocês têm o seu salário todo mês, nós não. Faz parte da nossa dignidade. Isso é um desrespeito à dignidade do profissional da advocacia, que é tão essencial à justiça quanto o órgão julgador. E aí, senhoras e senhores, eu falo para vocês com 100% de segurança, essa decisão ela é teratológica. Sabe por quê? Porque a Fazenda agora vai deixar essa execução fiscal parada para sempre. Para sempre. Não tem condenação. Eu vou continuar tentando, vou continuar fazendo pedidos avulsos, vou atrasar esse processo o máximo possível. E sabe o que é curioso? Porque assim, eu concordo que não tenha condenação em honorários se o réu não foi encontrado, se o devedor não foi encontrado, se o patrimônio não foi encontrado, mas não houve pretensão resistida. Porque na prática, o que acontece na maior parte das vezes? O réu sofre uma penhora de valor ínfimo, a execução fiscal de 10 milhões, a dívida originária era 1, virou 10, porque é juros sobre juros, é multa moratória, multa punitiva, né? E aí você joga aquilo tudo cobrado no último ano, vira 10. Beleza, pá, vira 10. A dívida originária é 1. O cara sofre a penhora de 1, que garantiria a dívida originária. Não é a dívida total garantida. E aí o fisco fala, não, 1 não é o suficiente. E o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais vem e fala o quê? Não, só cabe embargos após a garantia integral do juízo. Se a parte não comprovar que ela é hipossuficiente econômica, não cabe embargos. E aí o que o juiz faz? Opa, não encontrou patrimônio, eu suspendo o processo. 1 ano depois começa a pressão intercorrente. A parte foi lá, ela se defendeu. Ela quer se defender, mas ela não tem como, porque o rito processual não permite. Sabe? Então assim, essa decisão é tão teratológica porque ela viola até a lógica da execução fiscal. Porque o contribuinte não se defende porque ele não pode, não é porque ele não quer. Foi penhorado 10 reais na conta, eu posso me defender? Não, a não ser que eu comprove que eu seja hipossuficiente econômico. Então, essa decisão do STJ é um ataque ao direito fundamental do advogado que recebe os honorários. Sabe? É assustador a gente precisar ainda ter que fazer esse tipo de desabafo, porque cá entre nós, a advocacia é necessária para o Estado Democrático de Direito. E esse tipo de decisão só enfraquece cada vez mais a advocacia. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Bom, fica aí o meu desabafo. Já sabe o que vai acontecer agora, né? Pressão intercorrente, não tem mais sucumbência. Acabou. Senhoras e senhores, é triste, mas é a realidade. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Muito obrigado por estarmos juntos em mais esse Tributologia, mais essa semana. Eu queria te dizer que o ano está acabando, mas ainda temos mais pelo menos um Tributologia pela frente.
Um beijo enorme e até semana que vem com mais tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Tchau, tchau, galera!